E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês ainda não estão me vendo aí, né? Eu estou juntando as coisas. E para a gente dar seguimento ao estudo da matéria de física, para o concurso do metrô que eu estou estudando, né? Eu creio que vocês também. Bom, hoje pessoal, vocês vão estar estranhando um pouco o meu traje ou a falta dele, né? É porque no último final de semana, infelizmente, eu peguei muito sol e eu tenho um probleminha de despigmentação da pele e infelizmente eu esqueci de passar protetor. Então eu tô com o pescoço aqui cheio de bolha de água, de queimadura de solar. Então tá ficando bem difícil de vestir algum tipo de coisa que pegue aqui no pescoço, né? Então as minhas regatas já sujaram, então não dá mais mas eu acho que vocês não vão se incomodar tanto, né? De ver uma pessoa em não tão boa forma física assim. Mas tudo bem. Ah, vamos seguir. Bom, eu vinha estudando com vocês em relação à matéria de física. Falamos tudo sobre elétrica, né? As noções sobre elétrica que vinha sendo solicitado no edital do concurso do metrô. E agora a gente vai entrar na parte de mecânica. Eu vou estar provavelmente um pouquinho apressado com vocês em relação a essas matérias por alguns motivos, né? Um deles é que saiu um novo concurso para cargo de motorista numa câmara municipal aí da região que eu moro, e eu vou ter que estar estudando para esse concurso, né? Desculpe o gerúndio aí, mas eu vou estudar para esse concurso também. E aí são matérias específicas e tal. E já me vêm umas ideias na cabeça. Não sei se vocês pretendem prestar concurso nesse sentido também, mas de gravação fora desse micro estúdio nosso aqui. Então eu vou estar fazendo alguns vídeos externos falando sobre mecânica automotiva e tal para o concurso. Mas voltando, né? A gente vai falar agora em relação à física. Está sequinho. Em mecânica. E dentro de mecânica a gente vai começar falando sobre estática e sobre dinâmica. E nesses dois temas aqui no concurso, ele vai pedir que a gente fale sobre o coeficiente de atrito. Basicamente, viu pessoal, eu vou estar me baseando para executar essa videoaula no site Só Física. Então, se você tiver possibilidade de ter acesso aí, né? Que obviamente, se você está me vendo é porque você tem acesso à internet, né? Então, você procura aí no Google, joga no Google e procura lá Só Física. E aí o que tiver aqui no site do Só Física é o que a gente vai estar falando aqui, tá? Então, já estou entrando aqui. Física Online. Não foi bem essa página que eu utilizei nos últimos vídeos, mas eu fiz uma pesquisa rápida aí durante o período de trabalho e achei legal. Então vamos lá. Mecânica. Aí. Não apareceu o que eu queria, peraí. Mecânica, que ele está pedindo aqui pra gente fazer um cadastro. Eu não tô com tempo agora, né? Só física. Eu não tava precisando de cadastro antes, agora eu não sei porque se... Eu ia falar com corno, né? Mas tudo bem. Ah, pronto, foi.
Vamos lá. Energia mecânica. Energia é a capacidade de executar um trabalho. Energia mecânica é aquela que acontece devido ao movimento dos corpos ou armazenada nos sistemas físicos. Dentre as diversas energias conhecidas, as que veremos no estudo da dinâmica são a energia cinética, energia potencial gravitacional e energia elástica. Vamos ver se é isso mesmo que a gente quer ver. Estática e dinâmica. Vamos começar falando da estática aqui, que é o que está mais fácil. A estática é uma parte da física que se preocupa em explicar questões como: por que em uma mesa sustentada por dois pés, esses precisam estar em determinada posição para que esta não balance? Por que a maçaneta de uma porta sempre é colocada no ponto mais distante das dobradiças dela? Por que um quadro perfurado em um prego precisa estar preso exatamente em sua metade? Por que é mais fácil quebrar um ovo pelas laterais do que pelas suas extremidades? Princípio da transmissibilidade das forças. O efeito de uma força não é alterado quando esta é aplicada em diferentes pontos do corpo, desde que esta seja aplicada ao longo de sua linha de aplicação. Então, o que quer dizer? Ele até pôs um exemplinho aqui. Princípio da transmissibilidade das forças. Quando você imagina o termo estático, né? Normalmente é algo que está parado, né? Então, vamos lá. Estática. E o que ele está querendo dizer aqui? Que independentemente do ponto que está sendo transmitida a força para aquele objeto se movimentar, o efeito de uma força não é alterado quando esta é aplicada em diferentes pontos do corpo. Então, o efeito da força é o mesmo. Se você tem, por exemplo, aqui um bloco, certo? Se você aplicar a força aqui no bloco para que ele se movimente para lá, ou se essa mesma força for aplicada aqui, né, supondo que ela fosse aplicada no centro do bloco para lá, ou ainda que, por exemplo, fosse amarrado um cordão aqui no bloco e ele fosse daqui para lá puxado, a força, independentemente do ponto onde ela está sendo imposta no objeto, o efeito da força ele não é alterado, certo? Independentemente do ponto de ação desta sobre o objeto. Então, nos três casos, o efeito da força é o mesmo. As situações em que o corpo pode estar em equilíbrio são o equilíbrio estático, quando ocorre o ponto ou o corpo está perfeitamente parado, e o equilíbrio dinâmico ocorre quando o ponto ou o corpo está em movimento uniforme, um movimento constante. Então, há dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático, quando o objeto está parado, e o equilíbrio dinâmico, quando o objeto está em movimento, mas em uma velocidade constante, que não prejudique o equilíbrio do objeto. Beleza, vamos para a próxima parte. Estática de um ponto. Para que um ponto esteja em equilíbrio, precisa satisfazer a seguinte condição: a resultante de força, aliás,
A resultante de todas as forças aplicadas a este ponto deve ser nula. Exemplo, para que o ponto A, de massa de 20 kg, esteja em equilíbrio, qual deve ser a intensidade da força F1? Então, por exemplo, você tem aqui um saco de cimento de 20 kg. O que ele quer dizer aqui? Em relação à estática de um ponto. Ele estar estático. Supondo que esse saco de concreto está aqui, parado, né? Se, porventura, supondo que nesse plano aqui houvesse uma inclinação, vamos tirar isso aqui, está inclinado. Obviamente que tendenciaria ao saco de concreto cair pela questão da gravidade para cá. Para que ele se mantenha estático nessa posição, a de se compensar essa força gravitacional para o outro lado, para que ele fique estático. E essa força tem que ser proporcional a esta que esteja puxando ele ao contrário. Certo? Mas como a força peso e a força normal têm sentidos opostos, elas se anulam. E aí ele vai ficar paradinho. Beleza. Estática de um corpo rígido. Chamamos de corpo rígido ou corpo extenso todo objeto que não pode ser descrito por um ponto. Para conhecermos o equilíbrio nestes casos, é necessário estabelecer dois conceitos. O centro de massa. Um corpo extenso pode ser considerado um sistema de partículas, cada uma com sua massa. A resultante total das massas das partículas é a massa total do corpo, óbvio. Seja o centro de massa o ponto em que podemos considerar concentrada toda a massa do corpo. Esse ponto será chamado de centro da massa do corpo. Para corpos simétricos, que apresentam distribuição uniforme da massa, o centro de massa é o próprio centro geométrico do sistema, como no caso de uma esfera homogênea ou de um cubo perfeito. Para os demais casos, o cálculo do centro da massa é feito através da média aritmética ponderada das distâncias de cada ponto do sistema. Para calcularmos o centro da massa, precisamos saber suas coordenadas em cada eixo do plano cartesiano, levando em consideração a massa de cada partícula. Então, o centro da massa do sistema de partículas estará localizado num ponto X, né? Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Que, obviamente, se você tem um objeto, uma esfera perfeita ou um cubo perfeito, o centro da massa é o centro do objeto, né? Se você tem a esfera, é o centro dela, e do cubo é o centro do cubo, certo? Só que, por exemplo, um homem, como é que você vai saber o centro da massa do corpo desse homem? E aí você vai ter que fazer todo um cálculo no plano cartesiano, tirando como base vários pontos dele, para você, de acordo com a média, você localizar o ponto ao qual corresponde ao centro de massa deste corpo. Certo? Beleza. Momento de uma força. Imagine uma pessoa tentando abrir uma porta. Ela precisará fazer mais força se for empurrada na extremidade contrária à dobradiça, onde a maçaneta se encontra, ou no meio da porta. Óbvio, se você... aquela teoria da alavanca, né, vamos supor. Se você, por exemplo, você está apertando um parafuso, né? Você tem aqui um parafuso sextavado, certo? E você está aqui com a sua chave de boca. Aqui, ó.
certo? Quanto mais distante do eixo, o eixo é onde está sendo girado o parafuso. Quanto mais longe do eixo, menos força você vai ter que fazer para apertar esse parafuso. Quanto mais próximo do eixo, mais força você precisa fazer para apertar este parafuso. Então, o que eu quero dizer com isso? No exemplo que ele deu aqui, por exemplo, da porta. É mais fácil abrir ela onde está a fechadura ou próximo da dobradiça? Óbvio, você tem que fazer o movimento mais distante do eixo. Quanto mais próximo do eixo, mais difícil fica para que você promova o movimento. Então, normalmente, né, alguns mecânicos e tal falam que para você não espanar os parafusos quando você estiver apertando, em vez de você pegar na ponta da chave, você traz a sua mão mais para cá, porque aí você vai conseguir dosar a força que você está apertando para não danificar a rosca. Certo? Beleza. Então, ó, claramente percebemos que é mais fácil abrir ou fechar a porta se aplicarmos a força em sua extremidade onde está a maçaneta. Isso acontece pois existe uma grandeza chamada momento de força, que também pode ser chamado de torque. Torque aqui é maior, o torque aqui é menor. Essa grandeza é proporcional à força e à distância da aplicação em relação ao ponto de giro, como eu falei para vocês. A unidade do momento de força no sistema internacional é o newton-metro, que normalmente você, por exemplo, tiver um aparelho chamado torquímetro, que ele serve para você medir o torque que você está aplicando, por exemplo, no aperto de um parafuso. Normalmente ele vai ter uma unidade, além do quilograma-força, essa unidade aqui, que é o newton-metro. Como este é um produto vetorial, podemos dizer que o módulo do momento de força é o momento de força é igual a o módulo de força vezes a distância entre a aplicação da força e o ponto de giro, vezes a distância, o módulo de força vezes a distância da aplicação da força em relação ao ponto de giro, vezes o seno, que é o menor ângulo formado entre os dois vetores. Seria, por exemplo, você tem o vetor aqui e aqui. O menor ângulo formado aqui, para você saber o torque que foi aplicado, de acordo com os graus. O momento de força de um corpo é positivo quando você girar no sentido anti-horário e negativo quando você girar no sentido horário. Certo? Condições de equilíbrio de um corpo rígido. Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, além de não se mover, esse corpo não pode girar. Por isso, precisa satisfazer a duas condições. O resultante das forças aplicadas sobre o seu centro de massa deve ser nulo, e o resultante dos momentos de força aplicadas ao corpo também deve ser nulo. Então, tanto no momento plano aqui, no movimento plano, quanto no movimento de torque, ambos devem ser nulos para que o corpo esteja em equilíbrio, né, um equilíbrio estático de movimento. E ele deu até um exemplo aqui do pessoal que equilibra a caneta assim no dedo. Vamos ver se eu consigo, né? Eu não estou achando o ponto de equilíbrio aqui em relação a este corpo. Mas ele deu o exemplo aqui, não sei se você consegue ver a fotinha que ele deixou aqui na tela. Tá vendo? Beleza. Vamos ver quanto tempo tem rodado. 19 minutos. Vamos lá. Vamos dar seguimento. Hidrostática. Essa
parte da hidrostática eu não vou entrar no mérito com vocês agora. Não sei nem se está sendo solicitado isso. Mas eu falei já com vocês em relação ao equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos, que está aqui no edital, a gente já matou. Beleza. Deixa eu localizar aqui sobre coeficiente de atrito. Bom, tem uma explicação aqui interessante do Wikipedia. Então vamos liberar espaço aqui na lousa. Vamos ver se tem tempo. Tem, 21 minutos. Se não der, fica pro próximo vídeo. Vamos lá. Ó, coeficiente de atrito. É um coeficiente adimensional que expressa a oposição que mostram as superfícies de dois corpos em contato ao deslizar um em relação ao outro. Geralmente é representado pela letra grega Mi, que é essa letra que parece um U. Um U choroso. Certo? O valor do coeficiente de atrito é característico de cada par de materiais e não uma propriedade intrínseca do material. Depende de muitos fatores, tais como o acabamento das superfícies em contato, a velocidade relativa entre as superfícies, a temperatura e etc. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Quando você está falando em coeficiente de atrito, você está falando de atrito entre dois corpos. Por exemplo, a lousa e a minha mão. Certo? O que é o coeficiente de atrito? É medido pelo objeto? Por um objeto? Não. Você só consegue tirar o coeficiente de atrito quando você atrita dois objetos. Então, por exemplo, o coeficiente de atrito aqui entre o apagador e a lousa é 1. Entre o apagador e a parede é outro. Por quê? Porque o atrito é diferente. Aqui é liso, aqui é mais rústico. Certo? E também vai depender de circunstâncias como temperatura, a velocidade ao qual você está executando o movimento, enfim. Geralmente distinguem-se dois valores. Coeficiente de atrito estático é medido quando ambas as superfícies estão em repouso, sem se mover. E o coeficiente de atrito dinâmico, que é medido quando uma ou ambas as superfícies estão em movimento. O coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Certo? Por quê? Porque o dinâmico tem a influência da velocidade e o estático não. O atrito ele está ali sem influência de nenhum tipo de velocidade. Falado sobre isso, já temos 24 minutos, eu vou dar um timing. E como a gente já falou do equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos, vai ficar faltando em relação à mecânica, a gente falar sobre a cinemática, que é a velocidade, aceleração e espaço percorrido, e as leis do nosso amigo Newton, certo? Então, até já já.